Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, o Bira e eu, tá? A live aí, né? Que tem assunto aí, né? Principalmente em relação ao nosso presidente, né? E aqueles invejosos que criticam o presidente, né? O presidente abaixa um pouco o teu som, tá cortando da tua voz. Abaixa um pouco o som, por favor. Principalmente aqueles que têm um ciúme desgraçado do presidente, né? O presidente fez um discurso fantástico na ONU, mas sempre tem aqueles de esquerda, né, que não tem jeito, né? Pessoal, boa noite para vocês, minha continência aí para o amigo Bira, continência aí para todos vocês. Bira, tá contigo. Hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente estava nos preparando há vários dias, né? Saber se o voo do presidente ia ser bom, se o presidente ia conseguir chegar lá e dar o recado mesmo, mais pela condição física dele, né? Quem pensa que um cara desse tomou uma facada e acabou de fazer uma operação corretiva há pouco tempo, né? A ponto de estar lá, como ele disse que ele ia até de cadeira de roda. Para quem não notou, ele decorou o discurso, né? A gente vai ter depois um pedacinho para comentar mais sobre isso, mas eu quero agradecer agora com minhas palavras iniciais, a presença de vocês aqui, dizer para vocês que é muito bom vir discutir esses assuntos aqui que interessam a opinião pública e desmentir muita gente que fica falando besteira por aí, certo, Faria? Tinha alguma bomba no avião do presidente dessa vez ou não? Um caça... Não, dessa vez não, mas tinha umas bombas lá. Tinha umas bombas lá mesmo, dentro da ONU, não. Uns chefes de Estado, ou chefas, ou chefias de Estado. Mas vamos lá. Vamos em frente aí. Vamos começar as pautas aí? Vamos lá, tô pronto. Vamos lá, peraí. Primeira é tua. Primeira pauta é tua, hein? Não quer sair. Peraí, vou voltar. Lula não quer sair da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Mas vamos entender por que o Lula não quer sair, né? O ex-presidente alcançou nessa segunda-feira um sexto da pena que foi condenado no processo do triplex do Guarujá, o que lhe permite reivindicar o direito à progressão de regime e cumpri-lo no semiaberto. Mas o petista não quer o benefício. Preso desde 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ele teve sua pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça em abril, quando a Corte diminuiu o tempo de prisão de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Disse o advogado Cristiano Zanin. Programa generoso, hein? Vou dar aspas para o Cristiano Zanin. Olha só. O ex-presidente Lula tem plena ciência de todos os seus direitos e optou neste momento por não pedir a progressão de regime, porque acredita na necessidade de que seus processos sejam anulados e sua liberdade plena seja restabelecida. Lula, como todo e qualquer cidadão, tem direito a um julgamento justo, imparcial e independente, o que foi negado a ele diante do conluio entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato de Curitiba. Fecha aspas. O Lula só faz essa pose porque ele tem muita esperança no leve. Ele tem muita esperança no Levan. No leve, no Gil. No Gil, exatamente. No soft. No Tó, né? É por aí. Eu não vou nem repetir a sílaba 2 vezes, porque senão ele vai dizer que é ofensa. Olha só. Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela posse oculta e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, custeado pela empreiteira OAS, após benefícios indevidos à empresa em contratos com a Petrobras. O presidiário aposta no julgamento pelo STF de recursos que contestam o julgamento de recursos que contestam a atuação de Moro e dos procuradores do Ministério Público Federal na Lava Jato e que podem levar à anulação do processo. Fala, Gustavo. Eu espero que o Lula cumpra a promessa de só deixar a cadeia quando forem presos o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Ele prometeu isso aí. Então eu até disse que ele se condenou à prisão perpétua, ele inventou a prisão perpétua. É porque, na verdade, se o Lula pegar o semiaberto, mas ele terá que trabalhar, né? Será que também
Acho que essa temporada dele aí, eu acho que trabalho, ele não, aliás, nunca quis saber de trabalho, né? Espero que cumpra, né? Agora, não foram os petistas, Augusto, visitar o Lula na cadeia e dizer que ele está bem, que ele está saudável, que ele está lendo muito, ele está numa sala do Estado-Maior, tem televisão, tem um monte de mordomia que o preso comum não tem. Por que vai querer sair de lá, né? Não precisa trabalhar. Então, não precisa trabalhar, mas nunca precisou. Agora eu queria ver se o Lula estivesse no presídio normal mesmo, né? Seria pensar dessa maneira. Também, né? E ainda fica recebendo todo mundo, não precisa ir até ninguém. Dá entrevistas, dá entrevista só para os aliados, né? Claro. Então essa é a vida de Luiz Inácio Lula da Silva na prisão. Por que ele quer sair de lá, Zé Maria Trindade? Pois olha, Felipe, eu previ aqui, né? Disse que no final de setembro e tal ele poderia sair. Né, e disse também que não seria um habeas corpus, e não seria também uma liberdade total. É apenas uma fase em que ele pode trabalhar e voltar à noite para a prisão. E também que meados de novembro, eu mantenho essa previsão, aí haverá o julgamento de uma nova condenação, que é o caso do sítio de Atibaia, e nessa nova condenação, em segunda instância, ele voltaria para a cadeia. Então seria uma saída para trabalhar ali alguns meses e depois voltava de novo para a prisão. Talvez, vendo exatamente isso, ele tenha falado, olha, não está para mim, não quero esse negócio de trabalho e depois voltar para a cadeia, né? Melhor ficar por aqui. Deve estar gostando de lá, né? Ele deve estar gostando de lá, né? Porque falou em trabalho, nossa senhora, pelo amor de Deus. Lula sai correndo, né, gente? Pode comentar, é tua. Aí eu falo trabalho, né? Quando eu falo de Lula aí, né? Que ele foge do trabalho, né? Tanto é que ele cortou lá o minguinho dele lá, né? Para poder aposentar lá como metalúrgico, né? Para não ter que trabalhar mais, né? Ficou com 9 dedinhos, né? Então o Lula nunca foi chegado em suar a camisa, não, tá? A não ser as pinguinhas dele, né? Que aí depois ele dá uma suadinha, né? O Lula tá, como o Érico fala, né? Lula tá preso, babaca. Vamos lá, Mira, vamos dar continuidade. Pera aí, deixa eu comentar. Você esqueceu um ponto principal aí da situação. Ele vai ter que casar se ele sair. Tem isso também. De repente, ele não tá muito afim de casar também, né? Agora ele vai falando pra mulher, não, vem fazer a visita íntima aí, sem problema nenhum. Aí depois a gente conversa quando eu for solto. Agora, quando o bandido começa a gostar da cadeia, meu irmão, a coisa fica séria. Por mim, ele que fique por lá preso por muito tempo. E como você falou, o Lula tá preso, babaca, e vai vir muito mais coisa sobre ele ainda, se Deus quiser. E outra coisa, talvez ele pedisse, que nem esse pessoal que pede aí pra cumprir em liberdade, né, com o semiaberto, né? Mas daqui a pouco cai outra sentença e ele volta para uma cadeia diferente. Você já pensou para falar nisso? Vem uma outra cadeia, aí a execução da prisão vai para um presídio comum, que é onde ele deveria estar, certo? E aí? Você está entendendo qual que é a cabeça do malandro? Então ele prefere ficar lá, porque se vier outra condenação, ele fica ali mesmo, certo? O cara toma banho de sol, sozinho, banheiro privativo, tem televisão, frigobar. Tem uma esteira lá, Frigobar. Tem a televisão, frigobar. Você acha que você tomar a cachaçinha dele até hoje? Eu acho que não, viu? Não me comprometo. Eu acho que não. Agora, se ele estivesse no presídio normal, será que a atitude dele seria a mesma que ele está tendo hoje? Acho que não. Vamos lá, próxima pauta. Presidente comenta o discurso na Assembleia Geral da ONU. Eu acho que a Assembleia Geral da ONU foi uma época certa. O Brasil estava sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia.
conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. Também colocamos muitas outras questões na pauta, o interesse do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, em solucionar a questão da Venezuela, a nossa crítica à ditadura cubana, que continua interferindo em alguns países da América do Sul. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando. Tem como aumentar mais um pouquinho? Está falando baixo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Tá. Tudo estava sendo enxovalhado Melhorou? por parte da mídia externa, no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. O Brasil estava sendo em preservação. Acho que a Assembleia Geral da ONU até veio numa época certa. O Brasil estava sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. Também colocamos muitas outras questões na pauta, o interesse do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, em solucionar a questão da Venezuela, a nossa crítica à ditadura cubana, que continua interferindo em alguns países da América do Sul. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando num bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, que é o mais importante, né? Um governo que administra pelo exemplo. Eu acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. O Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado. Queria fazer essa parte primeiro. Ele foi muito humilde aí nas colocações dele, nas palavras dele. Na verdade, pela primeira vez o Brasil, desde FHC, Lula, Dilma, olha os representantes, né? Eu não vou nem colocar o Collor, porque o Collor foi uma invenção de uma direita esquisita, né? Uma direita esquisita e saiu de uma maneira mais esquisita ainda do vamos colocar FHC, socialista, não sei o que lá, né? Disfarçado de direitista, né? Lula, proletariado, Dilma, sabe lá o que é Dilma, né? Que até hoje eu não consegui definir Dilma, né? Até hoje não deu para definir, porque não dava para entender nada do que ela fala, né? Então fica difícil mesmo. Então, pela primeira vez em décadas, teve alguém com lucidez que subiu e falou uma coisa do tipo: nos respeitem, parem de ficar falando da gente, e falou da cara, hein? Falou ali, ó, no olho, e falou o nome dos países e fez um discurso, não foi duro, foi um discurso objetivo e sério. E na hora que ele deu a opinião dele aqui, ele foi humilde. Cadê? Aí você pega a grande mídia, né? É só besteira. Eu não vou nem repetir aqui, porque é só você pegar, clicar na faixa ali, notícias do Google, entra ali e você lê todas as besteiras que falaram do discurso dele. É óbvio que isso ia acontecer, mas nós aqui, nós sabemos qual é a verdade. Tanto é que ele usou, né? A verdade vos libertará, né? Então, eu acho que ele foi muito feliz no discurso dele. Faria. Pessoal, eu acho que pela primeira vez eu ouvi um discurso na ONU, na abertura da ONU, presidente de verdade. Ó, eu assisti ao vivo aqui, né, na televisão, aqui, quando ele estava falando, e eu falei para você, eu fiquei impressionado com o discurso dele, tá? E ele falou aí também da Amazônia, que eu achei importante também, até aquela índia estava lá, né, junto com a primeira-dama, sentado do lado da primeira-dama. E, infelizmente, foi o que o Pedro falou aqui, tem muitas mídias que derrubaram a fala do presidente, inclusive a própria governador de São Paulo, Dória, que falaram falácias a respeito do discurso, o presidente foi muito duro, falou, não, o presidente
ele colocou que o Brasil tem supremacia nacional. Então, aqui ninguém manda, quem manda somos nós brasileiros, né? Ele deixou bem claro isso daí. Até quando ele estava falando de Cuba lá, eu vi a representante, não, Cuba não, da Venezuela, eu vi a representante da Venezuela, ela fez assim, ó, Vira, ó, ela fez, quando ele estava falando da Venezuela, né, que o povo está passando fome, não sei o quê, né, ela fez assim, né, tal, mas ela estava anotando tudo que o presidente estava falando, né, é lógico, quando chegar lá vai... É claro que o Maduro também viu, o Maduro não é burro. Então, pessoal, eu achei pela primeira vez um discurso incrível, sensato. Achei um discurso que merece o respeito de toda a nação brasileira. Abaixa o teu som que continua cortando tua voz. Aí você quer ouvir teu som aí acaba cortando tua voz. Mas vamos lá. Nós falamos o que nós pensamos sobre o discurso do presidente na abertura da ONU. Vamos ver o que o general Heleno acha? Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, acompanhou o presidente nessa viagem e avaliou o discurso de Bolsonaro na ONU. Vamos ouvir. O discurso foi extremamente conciliador, foi cordial, foi educado, foi um discurso firme, colocou muito bem o problema da nossa soberania, né, da existência da Amazônia brasileira, que é uma área maior do que a Europa Ocidental, que tem que ser explorada de forma sustentável pelos brasileiros. Então, colocou tudo que estava mais ou menos na pauta desse pronunciamento. O discurso foi excelente, para mim foi um discurso de estadista. E comitiva presidencial na ONU. Ele conversou com a imprensa e destacou o interesse da comunidade internacional na política ambiental brasileira durante a Assembleia Geral. Se eu não me engano, é o ministro Ricardo Salles, não é isso? Do Meio Ambiente, né? Nós temos muitas informações que eles querem saber, informações que muitas vezes foram entregues de forma equivocada ou realmente não tem informação. Então o papel nosso é esse, é permanentemente apresentar dados, esclarecer dúvidas e mostrar o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer daqui para frente. Ministro do Gabinete. Faria, comenta você primeiro. Inclusive, após o discurso do presidente aí, ele esteve com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, né, que elogiou o discurso do presidente Bolsonaro, né, foi um encontro rápido ali, e o Bolsonaro também tinha outros compromissos, com certeza o presidente dos Estados Unidos também teria outros compromissos, mas foi um encontro rápido, aperto de mão, né, o Bolsonaro reconheceu a atitude do presidente dos Estados Unidos, que até, na verdade, o presidente dos Estados Unidos acabou complementando o discurso de Bolsonaro, quando ele falou aí a respeito do socialismo, do comunismo em relação ao mundo, né? Tá contigo, Beira. Eu vou usar uma palavra aqui muito importante que foi que o general usou. Foi um discurso de estadista, como não se via há muito tempo. O que é um discurso de estadista? Não é um discurso que está olhando para uma ideologia, né? É uma ideologia única, ou que está usando o politicamente correto, ou que está colocando os direitos humanos na frente, nem nada. Não estava falando do Brasil como um país que tem dono e que tem defesa própria, e que pode defender as suas fronteiras e pode defender as suas riquezas. Foi isso que ele falou. Tá? Inclusive ele usou o irmão grande também, né? Ele deu uma abraçada no irmão. Ó, meu irmão é esse aqui, hein? Cuidado comigo. Porque... Ele também, né, Beira? Peraí. O elogio que ele fez a Sérgio Moro, né? Tá. Mas essa é a parte que eu queria falar. E sobre a outra parte, sobre o general ter falado que ele falou como um estadista. Ele usou o capital político do juiz Sérgio Moro, mas também, né? Mas é mais um parâmetro, né? Porque o juiz Sérgio Moro tem o capital político dele no mundo inteiro, é reconhecido.
Ele não foi bobo, ele usou também. Mas eu estou falando do posicionamento dele como presidente da República, né? Estou falando do posicionamento dele de maneira geral. Em nenhum momento ele teve que consultar papel nenhum, nem fez falou direto e reto e falou tudo o que ele queria falar e que precisava falar sem ofender ninguém. Exemplo. É tudo isso que eu queria dizer. Lá no final, o Ricardo Salles falou tudo o que tinha que falar também para o repórter. Ele falou, nós estamos trazendo os dados estão à disposição. Muitas coisas eles estavam errados, pensavam que sabiam e não sabiam, porque fica sabendo pela notícia ou pelos esquerdistas ou pela mídia marrom, né? Ou tem uma ideia equivocada e passam essas ideias para suas gerações, né? Quer dizer, eles acabaram com toda a Europa, agora eles querem tomar a Amazônia. Fala sério, né? Essa é uma. E aí, já pegando o gancho, se você me permite, eu queria colocar aqui o áudio do balanço da Operação Verde Brasil, já fazendo gancho com o que disse o ministro Ricardo Salles. Ou seja, tudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo normalmente. Vamos dar uma olhadinha no balanço da Operação Verde Brasil? Lúcio. O Ministério da Defesa fez um balanço sobre... Desculpa aí. Fez um balanço sobre a Operação Verde Brasil de combate aos crimes ambientais e às queimadas na Amazônia. No primeiro mês de atuação, foram aplicadas mais de 36 milhões de reais em multas. Vou tentar aumentar aqui. Em um mês, mais... Tá embaixo, embaixo. Em um mês, mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou 49 milhões e meio de reais e outros 36 milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o final do ano. Durante a Operação Verde Brasil, 63 pessoas foram detidas e foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. 571 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 321 focos foram eliminados com o uso de aviões. 20 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo IBAMA. 4 madeireiras ilegais foram interditadas e 15 acampamentos e 8 pontes clandestinas foram destruídos. Nessa época, com céu azul, nós não temos chuva, portanto também não temos raio. Então a maior parte, 99% do fogo é de origem humana. Aí nós temos que separar um pouco. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização, né? Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Nesta sala, a partir do uso de radares, sensores e antenas instalados na Amazônia e com o apoio de satélites, os técnicos conseguem visualizar garimpos e pistas de pouso ilegais e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média. Mas no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe. O ministro da Defesa está falando. Eu vou aumentar um pouquinho, que a voz dele está bem baixinha. Longe de uma Amazônia em chamas. A floresta e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média. Mas no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimado. O que tem é aquele arco que o brigadeiro Botelho chama de um arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais. Bom, eu queria fazer a introdução antes, então você vê só. O balanço da operação, que já está beirando seus 70 milhões de reais, né? Porque saiu já 49, 70 não, mais de 70, né? Já saiu 49 milhões, você vai ver mais 36,
vai dar 75 milhões, é isso? Se não me engano? Né? Então, 85, 80 e pouco, 85, tá. Que seja. Já estão quase 100 milhões de reais já gastos já de meios e colocação de meios e articulação de meios. Eu vou dizer uma coisa. Por um lado, era mentira, falácia e era uma exacerbada motivação por outros meios e por outros interesses. Eu diria até que os interesses se casaram, né? Os interesses da Europa para não ter no Mercosul o Brasil, o Mercosul e Brasil dentro da Europa, né? Dentro da União Europeia. E, em outro ponto, o interesse da esquerda brasileira em desqualificar o presidente. Como mais uma vez aconteceu que eles deram com os burros na água, né? Nenhum nem outro. E ainda tiveram que ouvir caladinho o discurso do presidente esfregando na cara deles. E agora, com a Operação Verde Brasil, concluindo esse impacto que nós tivemos na ONU em relação à França, à Alemanha, ao pessoal ter dito que tinha que ter para pensar em fazer uma intervenção na Amazônia dos países da ONU, sabe? Dentro dessa ideia mater, vamos dizer assim, o discurso do presidente da República jogou um balde de água fria. E junto com a Operação Verde Brasil, que já está com seus números aí e que os focos já estão sendo debelados. Faria. Eu acho que tá ok, Vira. Vamos para a próxima? Vamos? Próximo? Vamos. Então, assim, ó. Nós vamos pegar aqui o comentário do Alexandre Garcia, que fala sobre os hackers intrigando o governo com a Lava Jato. Olá, você que me acompanha, que quer ouvir a gravação de rádio também, eu lembro que não esqueça de se inscrever. Aí você vai ser avisado quando chegar a gravação de rádio, né? Vai para mais de 300 emissoras de rádio. Se você estiver numa cidade que não pode acompanhar, vai saber agora o que foi que as rádios divulgaram hoje, né? Hoje de manhã. Né? Rádio é o meu chão, né? É o meu sangue, né? Meu pai era de rádio e eu comecei bem cedo em rádio, aos 7 anos de idade, quando ele me chamava para fazer papel infantil e novela, vejam só. Vamos então aos assuntos de hoje. Bom dia, presidente Bolsonaro chegou são e salvo a Nova York, né? Havia muitas preocupações médicas a respeito do voo, né? A possibilidade, o risco de uma embolia pulmonar, de soltar um coágulo dos membros inferiores, mas nada aconteceu, ele foi bem cuidado pelo Dr. Camarinha, foi direto para o hotel, não dá para fazer muita coisa, né? Ele não vai ao Texas como estava programado, mas vai depois da ONU, que nesta manhã ele fala, na manhã desta terça-feira, faz discurso na ONU, e depois vai ter um encontro com o ex-prefeito de Nova York, o Rudy Giuliani, que é um fã de Bolsonaro e vice-versa, né? É aquele que combateu o crime em Nova York, lá tolerância zero e tal, né? Não é esse atual que é contra Bolsonaro de qualquer maneira. Bolsonaro também não vai visitá-lo. E volta em seguida para o Brasil, né? O discurso é uma tradição que não está no regulamento das Nações Unidas, mas uma tradição que, de certa forma, homenageia Oswaldo Aranha, o brasileiro que foi chefe da delegação brasileira na ONU, se tornou presidente do Conselho de Segurança, depois presidente da Assembleia Geral, e demorou 3 dias para votar a criação do Estado de Israel, só abriu para o voto quando percebeu que Israel ia ganhar, né? Ele é homenageado pelos israelenses até hoje. Bom, e o Alcolumbre, o presidente do Senado aqui, não sei se desconfiou de alguma coisa, mas transferiu desta terça-feira para amanhã, quarta-feira, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. As pessoas que estão calculando aí os votos é que a reforma da Previdência vai ter mais... Quando o Alexandre Garcia gravou isso daí, porque teve uma mudança à tarde, né? A Alcolumbre marcou o primeiro turno da reforma da Previdência para terça-feira da semana que vem, tá? Então, estava marcado para hoje, ia ficar para amanhã, não, ficou para terça-feira que vem, tá?
Eu vi essa matéria e vi também os senadores na sala do presidente do STF. Qual era a crítica? O fato de terem ido fazer diligência dentro do... Esqueci o nome do senador lá agora. Aí depois até posso ver e colocar na descrição do vídeo. Mas o mais importante é isso. E incrível que na matéria anterior, isso foi na Record, na matéria anterior foi mostrando um desembargador que está sendo acusado de vender habeas corpus, certo? Vender decisão judicial. E foram lá dentro do Tribunal de Justiça fazer diligência com ordem do STF. Ou seja, quer dizer que o senador não pode ser investigado. E aí foram à sala, tem imagens disso, vocês podem procurar na internet, a gente não coloca aqui muitas vezes porque tem problema aí do direito autoral e depois acaba travando a gente de fazer alguma coisa, né? E de qualquer forma, de qualquer maneira, foram na sala uma comissão de senadores lá para conversar com o presidente do STF. Que é isso? Né? Quer dizer, eu acho que é aquele negócio, eles não levantam, não fazem a lava-toga, né? E o STF também não pode cumprir mandato de busca e apreensão para senador. Eu acho que é um combinado. Aí foram lá brigar e jogaram para a semana que vem. E segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele falou que não mudou nada, que o prazo ele vota um dia na parte da manhã e no outro ele vota na parte da tarde e continua com o prazo em dia. O que perdeu foi aquilo que até ele discutiu, né? Até ele discutiu e depois a Simone Tebet, não esqueço o nome dela, daqui do meu estado, inclusive a senadora daqui do meu estado, ela falou que ela não pode fazer nada, ela é presidente da comissão, mas se os líderes decidiram junto com o presidente do Senado, ela não pode fazer nada, ela só tem que acatar, né? Ela é uma senadora como outra, porque ela conduz os trabalhos. Agora, contra todos os líderes, ela não pode fazer nada. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. É uma sem vergonhice, mas é a verdade. Próxima pauta? Não, vamos terminar isso aqui. Não é terminar essa. Mais de 60 votos, né? Precisando 40 para ser aprovada. Depois tem ainda o segundo turno, a segunda votação. Então, uma aprovação garantida da reforma da Previdência. O que eu acho que a grande notícia de hoje é o avanço das investigações sobre aquilo que está se revelando uma grande conspiração para jogar um contra o outro, governo e Lava Jato, né? Inclusive, o procurador e a Polícia Federal já constataram que um dos hackers que está preso que fabricou uma mensagem da líder do governo, deputada Joyce Hasselmann, para tentar fazer isso, jogar governo e Ministério Público um contra o outro. Esse era o objetivo. Descobriu também, e um confessou, que conversava com o jornalista americano Glenn Greenwald, né? Conversava com ele, então tem muita coisa aí a ser descoberta. E um deles, que seria o mentor do Vermelho, o Chiclete, que está preso em Brasília, agora também se sabe que ele era dono de um restaurante num shopping de Taquatinga, tem 2 automóveis, né? Então circulou dinheiro aí nessa história também, que está se revelando, sim, uma grande conspiração. E para encerrar, né, uma coisa muito estranha, a gente vê que a Justiça Federal e Estadual não segue rigorosamente os preceitos da lei maior, que é a Constituição. Segundo o levantamento do Partido Novo, na Justiça Federal, 65% dos juízes ganham acima do limite constitucional de 39.300, né, ganham até acima do presidente da República, portanto. E na Justiça Estadual é pior, são 77% daqueles que ganham acima do limite. É que deixam fora das limitações salariais, né, auxílios, aí tem inclusive auxílio médico e outras vantagens, né? E o que está acontecendo é que não basta remuneração, né, tem que haver uma organização melhor da justiça, porque infelizmente boa parte de juízes federais e estaduais em primeira instância estão esgotados. Porque a primeira instância é a que mais trabalha, né? É a que mais carrega o ônus de, não tendo recursos materiais, né? Trabalha com coisas emprestadas pelo município,
né? E, no entanto, lá no topo, né, as pessoas vivem em grandes palácios, cada vez maiores e mais suntuosos. De Brasília, Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia sempre nos ensinando, nos trazendo sua palavra, né, de simples, rápida, precisa. Mas quando ele falou ali sobre os hackers, né, que tiveram contato com o Verdivaldo aí, eu não falo o nome desse cara nem a pau, certo? Foi comprovado que ele já tem muita coisa já pesando sobre ele. E isso é o que está já em público, fora o que está em investigação ainda, hein? Então agora eu acho que ele está um pouco preocupado, acredito eu. Mais um pouco preocupado, tanto com se quebra do sigilo do marido dele, né, do maridão, quanto agora saber como que ele vai explicar esse contato dele com os hackers, né? Que já estão presos, inclusive, né? Bom, essa análise do Alexandre Garcia da primeira vara, da justiça, de primeiro escalão, vamos dizer assim, até os últimos escalão, tanto na parte de salarial quanto na parte de trabalho, às vezes um juiz de primeira instância ele faz um trabalho magnífico, chega lá em cima, por uma canetada, sabe-se lá por quê, um ministro do Supremo Tribunal Federal derruba um bom trabalho, uma boa investigação da Polícia Federal. Dá um desânimo muito grande, deve dar um desânimo muito grande. É como você construir um castelo de areia lindo e vem um cara e pisa em cima, né? Bom, tuas palavras aí, Faria. Eu concordo com você, né? Eu acho que deve ser revoltante, né? Um juiz fazer um trabalho magnífico, chega no Superior Tribunal Federal, tudo vai por água abaixo, né? Vamos para a próxima pauta, Pedro? Pois é, a próxima pauta, e faltou a gente falar sobre os salários, né? Esses salários só são possíveis por causa dos penduricalhos, tá? Então começa não sei o que disso, não sei o que de auxílio disso, auxílio daquilo, já ganha um salário enorme. Ficou não sei em tal lugar tanto tempo, incorpora, quando vai ver, está no teto lá em cima. Eu já digo que o Brasil já está precisando de uma nova Constituição faz muito tempo, principalmente da parte salarial. Só que, é claro, né? Você não vai jogar hoje uma constituinte para o tipo de político que nós temos hoje, né? Precisa de pelo menos umas 2 eleições ainda para limpar esse Congresso bem limpo, para depois poder entregar a possibilidade de uma nova Constituição. Porque hoje, se der para do nível desse Congresso que faz lei contra abuso de autoridade, do nível desse Congresso que empurra uma votação importante, do nível desse Congresso que abre uma CPI para investigar a Lava Jato, que é justamente vamos dizer assim, a instituição, bem dizer, né? Que mais pôs corrupto na cadeia nos últimos 30 anos, realmente esse pessoal não tem nem condições nenhuma de fazer uma constituinte. Mas, já indo para a próxima pauta, que não deixa de ser a próxima pauta, é o Verdivaldo e seus comparsas hackers. Positivo? Vamos lá. Reportagem da revista Cruzoé informa que o editor do site Intercept, Glenn Greenwald, conversou com um membro do grupo hacker preso pela Polícia Federal na operação Spoofing pela obtenção de mensagens roubadas de centenas de autoridades do Brasil. Segundo a matéria publicada, Greenwald tratou com os hackers sobre a estratégia de publicação do material roubado. Novos elementos da investigação da PF apontam que Greenwald conversou com o estudante de direito Luiz Henrique Molição no dia 7 de junho de 2019, 3 dias após a notícia da tentativa de invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Cruzoé teve acesso à transcrição de um trecho da conversa encontrada no computador de Walter Delgatti Neto, o hacker conhecido como Vermelho, que confessou ter participado do cyberataque contra autoridades brasileiras. Para os investigadores da PF, o diálogo reforça a suspeita de que Vermelho não agiu sozinho, como ele mesmo afirmou em depoimentos anteriores. Começando aqui pelo final, isso é muito importante para mostrar que não dá para ficar confiando, que dirá nas primeiras alegações de criminosos.
Então, de suspeitos, ou mesmo que não tivesse sido comprovado o crime, mas mesmo de suspeitos, a Polícia Federal nunca pode ser satisfeita com a alegação, porque eles podem estar justamente tentando encobrir um crime. Então é por isso que a investigação tende a avançar. Agora, Glenn Greenwald Augusto Nunes tá aí batendo papo com o hacker. O hacker virou assim o consultor editorial dele. Que beleza, hein? Um hacker com um belo prontuário, né? O Walter Delgatti Neto, vulgo Vermelho, tem um prontuário que contradiz a primeira alegação dele, dizendo que estava agindo por patriotismo, preocupação com o país. E bandido não se preocupa com nada. Desculpe. Bandido se preocupa em escapar da polícia, em se livrar da cadeia. Agora, como eles estavam agindo para o bem do Brasil, aí o nosso Glenn Greenwald também conversou com outros bandidos. Essa apuração, já ainda em seu começo, promete, e ela vai longe. E eu quero ver agora o Glenn Greenwald se queixar de que estão obtendo material que é dele, né? Estão invadindo a privacidade e tal. No Roda Viva, na entrevista que ele deu ao Roda Viva, ele já me pareceu, eu registrei isso aqui, muito preocupado em dizer que importante é o conteúdo. A maneira pela qual foi obtido esse material não importa. Ele já estava desconfiado de que a polícia avançava. Agora é que ele vai repetir isso aí. Tudo bem, não vai poder dizer que obtiveram de maneira ilegal, tá? Não pode se queixar, né? Foi o que ele fez. Vamos ver o que vai surgir sobre ele. Promete sim. É uma bela. E aí, Faria, o que você acha? Eu acho que o Verdivaldo, né? Ele está cavando a própria cova dele, né? Está cavando a própria cova. E está levando muita gente junto, né? E vai levar o marido dele também, ele pode ter certeza que ele vai levar o marido dele também. Aí fala, não, o Verdivaldo tem imunidade. Tem imunidade nada, gente, é só provar lá que... E as provas, cada dia que passa, elas estão aumentando, né? Então, o Verdivaldo é bom, ele... Para os Estados Unidos ele não pode ir, né? Senão ele é preso lá na hora. Então, ele vai ter que ficar no Brasil e sofrer as consequências, né? Tigo Ribeiro. Pois é, sabe, você fica acordado até tarde da noite assistindo as trollagens do Greg News? Não. Do Gregório do Vivier? Fica? Vamos colocar ele aqui, que tem eu não vou falar o nome do autor, né, até porque ele colocou o nome do cara de Greg do Vivierva, que a Eva diz que é só da Eva que ele fica para fazer esse programa dele à noite. Mas vamos ver como é que o Greg do Vivierva, né, e o hacker. É uma paródia aí de uma certa pessoa aí que fica à noite falando besteira. Reportagem da revista Cruzoé. Está começando mais um Grog News, um programa que ninguém assiste, mas como sou da lacração, sempre tenho meu contrato garantido. Essas risadas aí, por exemplo, são de mentirinha igual do Chaves, com a diferença de que o Chaves é engraçado. Pô, mas que saco. Além de grog, a erva tá me deixando sincero demais. Putz, meus amigos já me falaram pra parar com isso que tá me fazendo mal. A sinceridade, no caso. Mas vamos às notícias antes que a audiência durma. Ô mãe, acorda aí, senão eu vou dar traço. Por falar nisso, mãe, eu lembrei que a senhora queria a senha do meu cartão. Anota aí, afinal de contas não tem canal mais seguro do que esse, só eu e a senhora na linha. 1533. E por falar em canal seguro, essa semana descobriram que eu conversei com o hacker da Lava Jato. Eu falei assim, bom dia, hacker. E ele respondeu, bom dia. Quer saber de mais fofocas? Entenderam? Quer saber. Hacker. Poxa, foi boa piada. Mas enfim, eu recusei e eu disse que eu tenho um código ético, eu não quis saber informação privada de ninguém. E atenção, o Grog News obteve com exclusividade informações sobre a vida secreta do humorista Danilo Gentili e vamos revelar aqui. Mas infelizmente Danilo tem uma vida de fascista chata pra caralho e mesmo revirando todas as mensagens no Telegram dele, eu não consegui descobrir como é que faz pra ter audiência.
Ah, agora vocês estão rindo, né, desgraçados? E hoje nosso programa está recebendo um convidado especial, Verdevaldo. Diga aí, Verdevaldo, tem vazamento novo essa semana? Sim, tem vazamento novo e dessa vez os direitos humanos vão surtar. Tem uma goteira pingando na minha testa dentro da cela. Vem cá, você sabe se falta muito pra Maria do Rosário mandar o Danilo pra cá? Eu não aguento mais esse cara sem graça. Bora, vagabundos, acabou o banho de sol. E termina aqui essa edição do Grog News. Tchau. Você viu que ele já está entrevistando o Verdevaldo na cadeia, né? Bom, ô Faria, o que nós tínhamos de pauta hoje era isso aí, tá certo? Eu acho que foi um dia histórico para nós hoje, né? Vamos batendo aqui 45 minutos, né? Até hoje fomos rápidos, né? Acho que foi a organização, hein? A gente se organizando melhor, a gente vai mais rápido. Então a gente está procurando não deixar passar de 1 hora, né? Até porque depois para eu baixar tudo, fazer todas as edições aqui que eu tenho que fazer para colocar no local, demora um pouquinho. Bom, passando para o meu amigo, ele vai fazer lá suas considerações finais. Eu vou fazer as minhas agora, tá? Vou fazer as minhas agora já para a gente ir encerrando. Não leiam qualquer coisa, não vejam qualquer coisa, confiram os dados, cuidado para não repassar material fake news, tá entendendo? Como, por exemplo, eu estava vendo aí o pessoal falando, o Exército está lançando um livro comunista. Nada a ver, porque o autor era um cara que durante um período tornou-se comunista, mas no período que ele fez o livro ele não era comunista, tá certo? Mas foi até muito, está sendo relançado uma segunda edição, que tem acho que ipsiliteris o que tem a primeira, e foi bem antiga, na primeira, não sei se foi 46, se foi 45, não lembro de cabeça. Eu sei que não tem nada a ver, quando eu fui ver essa história do livro comunista que o Exército estava lançando, que os caras, tomara que o Bolsonaro não deixe. Eu falei, esse é o livro comunista? Eu falei, não tem nada a ver com comunismo. Quer dizer, cuidado com o que vocês leem, cuidado. Eu sempre falo do boatos.org, entre outros sites aí que falam de mentiras e que contam mentiras. E aqui nosso compromisso é com a verdade. A verdade baseada em pessoas que falam a verdade. A gente gosta de comentar aquelas coisas para ficar num patamar um pouco mais factível, mais tranquilo, mais compreensível. Certo, Farias? Valeu, Farias. Boa noite para todo mundo aí. Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. E obrigado por ficar um pouquinho com a gente aí. Valeu. Pessoal, mais uma vez, boa noite aí para todos vocês, tá? É sempre ter uma satisfação sabendo que essas pessoas estão entrando para nos ouvir. Tá? Mais uma vez, minha continência para o meu amigo Bira aqui, continência para todos que vão assistir a live. Tá? E quando eu termino a live, que é de prática, é o carimbo nosso, né? Entendeu? Nossa união muito importante, tá? De coração, para coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui. Um abraço a todos e uma boa noite de terça-feira aí para todos vocês. Valeu, gente.